Abacuque, capítulo 3. Esta é uma oração do profeta Abacuque. Ó Senhor, ouvi falar do que tens feito e estou cheio de temor. Faze agora, em nosso tempo, as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos. Mesmo que estejas irado, tem compaixão de nós. Deus vem vindo da terra de Edom, o Santo Deus vem do Monte Parã. A sua glória cobre os céus, e na terra todos o louvam. Ele brilha como a luz, e raios de luz saltam da sua mão, onde se esconde o seu poder. Na frente dele vão pragas terríveis, e atrás vêm doenças mortais. Ele para, e a terra treme. Ele olha para as nações, e elas ficam com medo. Os montes antigos se abalam, caem as velhas montanhas por onde ele tem andado desde a eternidade. Resolva a sua dificuldade, é o que eu gostaria de pregar nessa noite. É o que eu irei pregar nessa noite. Não gostaria, irei pregar nessa noite. Resolva a sua dificuldade. Sua dificuldade pode ser de questão emocional. A sua dificuldade pode ser de questão financeira. A sua dificuldade pode ser com seu irmão. E a sua dificuldade pode ser com Deus. Talvez você diz assim, com Deus, dificuldade com Deus, sim. Tem gente que tem dificuldade de aceitar algumas coisas que Deus fala. Tem alguém que eu já ouvi gente dizer assim, não, isso não é possível um negócio desse. Esse texto na palavra de Deus, eu não acredito, eu não queria um negócio desse. Tem gente que tem dificuldade disso. Principalmente quando se fala do juízo de Deus, tem dificuldade. Dificuldade com as coisas de Deus. Mas eu acho que uma das coisas mais difíceis é a dificuldade com os irmãos. Se aqui, além de eu fazer isso, você já ficou com raiva de alguém? Eu já fiz isso algumas vezes. Já ficou com raiva de alguém? Como é que você resolveu isso? Você resolveu brigando? Você resolveu murmurando? Você resolveu essa dificuldade xingando? Você resolveu essa dificuldade de que jeito? Como você resolveu? Talvez você diz, olha, eu nunca resolvi. Eu tenho uma dificuldade com alguns irmãos e eu nunca resolvi na minha vida. Então eu não sei te dizer de que maneira eu resolvi. Mas eu sei te dizer que a vontade de Deus é que você resolva de forma bíblica. E a palavra de Deus diz, se teu irmão pecar contra ti, você faz o quê? Fala mal dele. Diz isso? Não. Se seu irmão pecar contra ti, vá até ele. Vá até ele não acusando, não condenando, não sendo você o juiz sobre ele. Vá até ele não com espírito de julgamento. Diz a palavra de Deus, vá até ele. Se você o ganhá-lo, isso é brandura. Se você o ganhá-lo, a bênção de Deus vai acontecer. Mas se seu irmão não te ouvir, você vai com calma e ele não te escuta. A palavra de Deus diz o quê? Chame Zete para ir junto, que é testemunha.
Pode não, Zete? Testemunhar? Amém. Então chame Zete para testemunhar. É bom, Zete, que Zete vai falar a verdade, imparcialmente. Amém. Glória a Deus. Chame alguém e vá até ele. Mas não chame alguém para dar uma surra nele, não. Chame alguém com a intenção da pessoa ser o mediador entre vocês dois. E se o seu irmão não te ouvir, leve a tribunal. Mas sabe o que é que acontece nessa dificuldade interpessoal, nessa relação? Quando um irmão peca contra mim, eu começo a falar mal dele, fofocar, dizer tudo, inventar, tudo possível eu falo, e o impossível também, porque eu começo a disseminar isso. Então você tem de resolver isso, em nome de Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque é muito sério isso. Quando você não resolve, atrapalha a sua vida espiritual, atrapalha a sua vida emocional, sentimental, atrapalha a sua relação com Deus. Atrapalha. E a vontade de Deus é que a sua relação seja boa com Deus. Mas talvez você está com dificuldade com Deus. Sabe por quê? Porque você é melhor do que Abacuque. Abacuque tinha uma dificuldade com Deus. Abacuque estava vivendo uma dificuldade com Deus. E Abacuque é o único profeta que não profetiza nada. Quem já viu um negócio desse? Profeta que não profetiza nada. Abacuque. Se você lê Abacuque, você vê que não tem nenhuma profecia em Abacuque. Abacuque tem um diálogo com Deus. E um diálogo é uma oração da qual ele diz a Deus: Deus, o Senhor não está vendo essas coisas não? Eu estou sofrendo, a nação está sofrendo, o povo está sofrendo, há muita violência, há muita injustiça. Se você ler o capítulo 1, você vai ver tudo isso que eu estou dizendo. Ele começa a reclamar com Deus e começa a dizer: Senhor, até quando isso vai durar? Ele não está bem com Deus, ele não aceita, segundo o pensamento dele. Deus nunca se omite, mas segundo o que ele pensava, ele acha que Deus está se omitindo e ele não aceita essa omissão. Deus não se omite nunca. Mas ele começa a dizer: até quando, Senhor? Talvez você está passando uma dificuldade tão grande, que você diz assim: Senhor, será que o Senhor esqueceu de mim? Será que o Senhor não tem visto essas coisas? Será que o Senhor não tem poder para agir? Por que o Senhor não age? O que está acontecendo? Fala, me responde. Talvez você está vivendo uma situação assim, da qual você não sabe o porquê das situações. E você questiona Deus. E eu quero te dizer que a sua relação está mal com Deus. E você deve resolver essa dificuldade que você tem com Deus. De aceitar a soberania de Deus, de aceitar o agir de Deus, de entender que Deus é Senhor sobre a sua vida. E se Ele é Senhor, Ele faz o que Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Mas há um plano de Deus em tudo. Então gostaria de te perguntar duas coisas. Como vai a sua relação com seus irmãos? Vai bem? E a segunda coisa que eu quero perguntar é: como vai a relação sua com Deus? Vai bem? Eu acho que eu já fiz essa pergunta da relação com Deus algumas vezes. Mas talvez você está aqui e está frio. A sua relação com Deus está péssima. E a culpa é de quem? Sua. Porque quem deixou de orar? Você. Quem deixou de ler a palavra de Deus? Você. Quem deixou de jejuar? Você. Quem deixou de adorar a Deus? Você. Quem deixou de ser fiel para com Deus? Você. Porque Deus está com você.
Deus tem toda a direção, todo o controle, todo o domínio. Ele te ama, Ele está presente. Ele fala ao seu coração, Ele incomoda a sua vida a ter uma relação melhor com Ele. E simplesmente você tem desanimado. Porque em vez de ouvir a voz de Deus, você ouve a voz do diabo. Eu li uma frase no nosso boletim de Billy Graham que diz assim: quando você quer se afastar de Deus, quer navegar para distante de Deus, o diabo logo arruma um barco para você ir longe de Deus. Em outras palavras, o diabo logo arruma um motivo para a sua relação com Deus ser quebrada e com a sua relação com o próximo. Então você tem de pensar nisso. Você tem de parar e analisar isso. Analisar o que Tiago diz, da onde procede guerras e contendas, divisões, facções que há no meio de vós. E ele responde: dos prazeres que militam na sua própria carne, por causa do seu prazer, por causa do seu pensamento e por causa da sua vontade. Então, quando eu faço isso, a vontade de Deus está no segundo plano na minha vida. Você tem de resolver essa situação. E a única maneira de resolver isso, meus irmãos, é com choro, planto e arrependimento. A única maneira de voltar os seus olhos e o seu coração para Deus é você chorando. É você pedindo a Deus perdão. É você confessando a Deus o seu pecado. Eu comecei esse culto dizendo que a dificuldade é sua, da igreja não ser melhor. Quem causa isso é você, e é você mesmo. Se você sair daqui com essa consciência, tudo vai mudar na sua vida. Se você sair daqui e dizer: na relação com meu irmão está como está por causa da minha culpa, o meu erro. Ele pode ter te ofendido, ele pode ter te machucado, mas o erro é seu de não procurá-lo. Porque a palavra de Deus diz que você tem de ir até ele. Então você é o culpado da sua relação tá como está. Se você está frio com Deus, a culpa é sua. Sua. Porque Deus não se afasta de você, mas você se afasta de Deus. E o contexto, para vocês entenderem, o contexto do livro de Abacuque é um contexto onde o povo estava distante de Deus. Só existia nesse momento do povo de Deus só o povo judeu. Israel tinha sido totalmente devastada, destruída. Vamos, meu irmão, vou te ajudar aqui. Israel tinha sido totalmente destruída pelos assírios. Aí, muito bem, aí sim. Israel tinha sido destruído pelos assírios. Homem precisa de mulher, viu? Eu peguei o negócio, a solução era ele vir buscar depois. A mulher colocou no braço. É isso aí. Homem precisa de mulher. Não tem jeito, né? Então, o que eu quero abrir um parênteses, o que eu quero dizer é que Israel tinha sido totalmente destruída. E agora Judá está vivendo um momento muito difícil. Judá está longe de Deus. Começou o distanciamento de Deus pelo rei Manassés. Depois o rei Amon, filho de Manassés, também fez o que era mal. Chegou Josias, resgatou o livro da lei, e o povo voltou para Deus. Depois de Josias, o povo se desviou dos princípios de Deus. E quando você lê o verso 1, do capítulo 1, até o verso 4, você vê que a perversidade estava reinando a violência, a justiça estava sendo torcida e o justo estava sendo oprimido, a violência era reinante, a corrupção era algo gritante. Então qualquer coisa que se parecer com o Brasil, é isso aí mesmo, estava desse mesmo jeito. E Abacuque vê tudo isso e diz: Deus, até quando? Então, quer resolver a sua situação? Converse com Deus. Converse com Deus, mas ouça o que Deus tem a falar ao seu coração. Então, abrir o coração a Deus nunca foi errado. Falar para Deus que você está frio, que você está gelado,
que você está distante dele, nunca foi errado falar a verdade. Converse com Deus. Diga a Deus: olha, eu estou sem nenhuma vontade de cultuar, eu estou sem nenhuma vontade de viver para a tua glória, eu estou sem nenhuma vontade de ler a sua palavra, de orar, pior, de jejuar. Eu estou sem nenhuma vontade. Mas converse com Deus e espere a resposta de Deus. A resposta de Deus para esse homem, ainda no capítulo 1, foi um negócio fantástico. Deus responde a ele assim: olha, a violência, a maldade que está acontecendo, eu vou responder com mais violência e mais maldade. Deus diz assim: a minha resposta a você, eu vou resolver essa violência, vou resolver essa injustiça, vou resolver essa maldade. E eu vou resolver com mais violência, com mais injustiça e com mais maldade. Você quer ouvir uma resposta de Deus assim? Mas Deus pode falar assim a você. Por quê? Porque Ele é Deus. Deus pode falar desse jeito. Você pode buscar uma solução em Deus e Deus dizer assim: eu vou piorar. E Deus falou assim para Abacuque: eu vou piorar a situação. Você está achando que tem injustiça, que tem violência, que tem maldade? Eu vou dar mais injustiça, violência e maldade. E eu vou fazer isso com o povo da Babilônia. Eu vou levantar o povo da Babilônia para exercer esse juízo. Mais violência, mais maldade, mais injustiça vai acontecer. Então, quando Abacuque ouve Deus, depois de conversar com Deus e falar tudo que tinha no coração dele, quando ele ouve Deus, ele diz a Deus assim: ó, Deus, não é possível o Senhor quer fazer um negócio desse. Como é que pode? Eu estou dizendo que está demais, o Senhor vai tratar com mais. Não faz isso não, Deus. E ele começa a falar, e começa agora a julgar Deus. No capítulo 1, se você for ler, você vai ver isso. Ele começa a julgar Deus. Bem parecido com o que você faz quando um irmão peca contra você. Você começa a julgá-lo. Ou até mesmo quando Deus faz você esperar um pouquinho, você é tão inquieto, você começa a julgar Deus. E falar que Deus não ouve, Deus não vê, Deus não está. Fica inquieto, angustiado. Aprenda em nome de Jesus a entender que o nosso Deus fala, que o nosso Deus age e que nosso Deus trabalha. Mas entenda que nem sempre a sua vontade é a vontade de Deus. Você acha que a vontade de Abacuque era que Deus respondesse com mais violência e injustiça? Não. A vontade de Abacuque era que Deus respondesse: eu vou resolver tudo isso. Mas Deus diz assim: eu não quero resolver agora, porque esse povo merece juízo. Esse povo está distante de mim. Abacuque, essa nação a quem você clama está distante de mim, Abacuque. Então eu vou exercer o meu juízo. Vai piorar. A economia do Brasil vai bem. Deus vai exercer o juízo dele. Vai piorar. Os rios do estado de São Paulo vai bem. Está tudo bem, a água boa. Vai piorar. Deus está exercendo juízo. E isso é profecia, que 1/3 da água iria se acabar. 1/3 da água doce. E quem é o culpado disso? É Deus? Ou você? Quem é o culpado disso? É o governo ou a sua omissão para o governo? Porque nós sabemos criticar, irmãos. Eu não estou defendendo esse governo terrível, mas não sabemos fazer parte da mudança, da transformação. Não fazemos nada. Queremos tudo de bom e não lutamos pelo melhoras. Queremos. Mas é importante você entender que a resposta de Deus, eu estou tentando te situar no texto, que a resposta de Deus, ela traz um ar de misericórdia.
Depois de tudo isso, capítulo 2, ele sobe e diz bem assim: eu vou ficar na torre de vigia e vou ver o que Deus vai fazer. E ele ainda nervoso, Deus diz assim para ele: olha, sabe por que eu vou exercer juízo? Porque esse povo está distante de mim, mas eu vou exercer juízo sobre a Babilônia também, enviando um outro povo para restaurar o meu povo, que é o reino Pérsia. Aí Abacuque diz: e como o povo fiel ao Senhor, como os servos vão ficar em meio a tanto caos, a tanta dificuldade, de que maneira vão viver esse povo? Aí Deus diz assim: nessa opressão inteira, o justo, quem me ama, quem me segue, o justo viverá pela fé. É nesse contexto que ele diz assim: olha, o justo vai viver em confiança, em amor, em retidão. O justo vai viver acreditando em mim, na minha ação, no meu poder, acreditando que eu que governo todas as coisas, e ele vai viver por fé, porque confia em mim e eu cuido dele. É isso que Deus está dizendo. Aí as pessoas céticas do nosso país dizem: não podemos dizer que podemos viver mais por fé. Os pentecostais e os neopentecostais, tudo errado, e dizem: vamos pela fé. Endoida tudo. Enquanto a palavra de Deus diz: viver por fé é acreditar no meu poder, que preserva em meio à tribulação. Que em meio às dificuldades você vai ser preservado. Em meio às dificuldades eu vou estar com você. Eu vou te abençoar, é eu que vou te guardar. É isso que Deus fala. E quando o profeta entende isso, entende essa verdade de Deus, ele vive também por fé. Por isso que ele finaliza o texto de Abacuque no capítulo 3, dizendo: o Senhor é a minha fortaleza. É Deus que me guarda. Porque eu vivo nessa fé e sou guardado nessa fé, em meio ao juízo condenatório de Deus sobre esse povo pagão. Eu sofro, mas Deus me guarda, porque eu vivo confiante nesse Deus. Eu vivo por fé. Então Deus aqui diz bem assim: todo mundo vai ser escravo, mas o meu justo vai ser abençoado, mesmo escravo. Porque ele vive por fé. Porque ele confia em Deus, não confia na sua própria força, não confia nele mesmo, mas ele confia em Deus. Compreendendo essas verdades, eu quero te chamar a atenção ao capítulo 3, que é a nossa pregação para resolver as dificuldades de nossas vidas. Precisamos abrir os nossos corações, precisamos confiar em Deus. E precisamos mudar a nossa oração. Como é que você tem orado? Condenando Deus? Como é que você tem orado? Questionando Deus? A vontade de Deus é que você mude a sua oração. E a oração de Abacuque é mudada. Ele faz uma oração em forma de canção. Ele faz uma oração em forma de adoração, em forma de louvor a Deus. E a primeira coisa que ele faz é dizer: Deus, aviva o teu povo. Senhor, aviva esse povo que vai passar, que são justos, que vão passar por tribulações, que vão passar por dificuldades, que vão passar por provações e privações. Ajuda, Deus, ajuda a renovar sua fé e a sua esperança. Tem uns salmos que eu amo muito, que diz assim: espera, pois, pelo Senhor, tenha bom ânimo e fortifique o teu coração. Esse salmo diz a mesma coisa. Espera pelo Senhor e fortaleça o seu coração em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Ele está dizendo: Senhor, traz avivamento
ao coração do justo, daquele que vive por fé, daquele que acredita, daquele que confia no Senhor, daquele que entende que o Senhor tem todo o controle, todo o domínio. Traz avivamento no meio dos anos, para que a tristeza não invada o coração do meu irmão, para que a frieza não domine a sua vida. Meus amados irmãos, se você tem tido um espírito de acusação para Deus e para com os outros, eu quero te dizer que isso é do diabo. Transforme a sua oração, porque é o diabo que é o acusador. Transforme a sua oração em um cântico de louvor a Deus e peça a Deus que avive a sua vida, avive a vida do povo no meio da tribulação, no meio da dificuldade, para que o desânimo não venha tomar o coração. Você já orou assim? Se você orar assim, a igreja do Senhor Jesus muda. Se você orar assim, a atmosfera muda. Se você orar assim, Deus, aviva o meu coração. É tanta tribulação, é tanta dificuldade, é tantas provações. Eu preciso que o Senhor avive o meu coração, para que eu não venha desanimar na espera da solução da minha situação. Você tem de transformar a sua oração de murmuração em uma adoração, em uma oração de louvor, aonde você vai pedir o avivamento de Deus para a sua vida. Todo mundo que buscou o avivamento recebeu. E o avivamento não é barulho. O avivamento não é conferências. Não é multidão. O avivamento acontece, meu amado, no meu e no seu coração. O sentimento de Deus está presente em nossas vidas, e isso nos incentiva a buscar mais, a orar mais e a se derramar mais diante de Deus e dizer: Senhor, eu te amo, eu te quero mais e mais e mais e mais. Eu quero sentir mais. E é contagiado pela presença de Deus, e a paz de Deus entra na sua vida em meio à dificuldade, e você glorifica a Deus, porque Deus está contigo. O avivamento pode acontecer no silêncio de uma oração, como a oração de Ana. O avivamento pode acontecer assim. O avivamento pode acontecer, sabe, se você entrar no seu quarto e fechar a porta do seu quarto e orar a Deus em secreto. E Deus que vem em secreto irá te recompensar. O avivamento pode ocorrer assim na sua vida e na sua família. Mas sabe por que o avivamento não vem? Porque em vez de resolver a minha situação com Deus e com meus irmãos, eu prefiro viver em conflitos, em dificuldades, viver segundo eu acho que devo viver. Mas se você quer mudar, você pode mudar a sua oração e dizer: Senhor, aviva o meu coração. Algumas versões dizem assim: eu ouvi a tua palavra e me senti alarmado, ou me senti temor, fiquei com medo. O avivamento só acontece quando você vive a palavra de Deus. Então, se você não lê os princípios de Deus, a verdade de Deus, se você perdeu essa prática, nunca vai ocorrer o avivamento na sua vida, se você não viver a palavra de Deus. Eu ouvi a palavra de Deus, diz o profeta. Eu ouvi a palavra de Deus e me senti alarmado. Comecei a temer e pedi a Deus que avive o meu coração. Quer avivamento? Leia a palavra de Deus. Ore a Deus, busque a Deus com intensidade, leia a palavra de Deus e viva a verdade de Deus. O avivamento vai acontecer. Na época de Josias, o avivamento aconteceu quando a igreja voltou-se para a palavra de Deus. Na época de Neemias, o avivamento aconteceu quando Neemias e todo o povo, durante mais de um mês, leram a exposição da palavra de Deus e dizemos: pecamos, vamos mudar, vamos voltar ao princípio de Deus. E quando não haver esse sentimento no seu coração que você precisa consertar a sua relação com Deus e com seus irmãos, que isso é o primeiro grande mandamento resumido por Jesus.
o avivamento não acontece. Não acontece o avivamento. Então o avivamento de Deus deve acontecer quando você volta-se para a palavra de Deus, quando você entende que Deus é Deus, quando você é sensível para ouvir Deus falar ao seu coração, a sua vida, quando a sua mente não é cauterizada à voz de Deus, e você ouve Deus, e diante da voz de Deus, diante da presença de Deus, diante da glória de Deus, você diz: ai de mim, porque sou pecador. O avivamento deve acontecer, você deve confiar em Deus, apesar da incerteza da vida e da tribulação que você está vivendo e passando. Você deve confiar e ter fé em Deus. Aí o avivamento acontece sim, porque a minha fé, a minha crença é estabelecida em Deus, não em alicerces humanos, mas em Deus, na rocha inabalável, em nome de Jesus. Aí o avivamento acontece. O avivamento acontece quando eu aceito a palavra de Deus, mesmo que essa seja de juízo, mesmo que essa seja condenatória, mesmo que essa seja assim, vai piorar. E eu aceito a vontade de Deus. E eu aceito a verdade de Deus. Mesmo ouvindo de Deus algo que eu não queria ouvir, mas eu aceito e obedeço. Aí o avivamento acontece. Porque a palavra de Deus é que norteia, é o centro da minha vida. O avivamento acontece quando você diz a Deus: lembra-te da tua misericórdia. Sabe, irmãos? Aí o avivamento acontece quando você diz: Deus, eu preciso de você. Eu preciso que o Senhor haja com misericórdia sobre essa vida, sobre a minha vida. Eu preciso que o Senhor mude a minha sorte, mude a sorte da minha família. Eu preciso que o Senhor mude a sorte da minha igreja. Eu preciso disso. Aí o avivamento acontece. Aí quando você recebe o avivamento, você diz assim: eu posso ser saqueado pelo inimigo. Toda a minha plantação pode não gerar nada. Não gerar nada. Tudo vem a dar mal. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Sabe, você precisa do avivamento para dizer assim: mesmo que o inimigo venha com força, e mesmo que piore a situação, mesmo que tudo dê errado, e que a situação cada vez mais seja terrível, eu irei me alegrar no Senhor. Sabe, a vontade de Deus é que você viva por fé. E quem vive por fé confia não no que vê, mas confia na verdade de Deus. Mesmo na tribulação, eu continuo confiando, porque Deus é a minha fortaleza. Ele termina esse livro assim, cantando e dizendo a Deus que mesmo que ele passe pela dificuldade, mesmo que o inimigo venha e piore a violência, a maldade piore, tudo seja roubado e saqueado, a injustiça aumente, todavia eu me alegrarei no Senhor. Você tem feito isso? Se você não tem feito isso, você precisa do avivamento. Então, em nome de Jesus, viva a palavra de Deus. Ore a Deus por avivamento e acredite na misericórdia de Deus. E diga assim: Deus, seja misericordioso sobre a minha vida, sobre a minha igreja, sobre a minha família. E se piorar, eu irei continuar alegre no Senhor. Eu não irei mais questioná-lo, não irei mais murmurar, não irei mais acusar, tão somente confiar em Ti. Sabe, irmãos, demorou anos o reino da Babilônia dominando e reinando a maldade.
até Deus dizer basta. O reino persa dominou e a restauração do povo começou. E quem contemplou isso? Todos aqueles que viveram em meia tribulação, com fé, com confiança em Deus. Que Deus te abençoe. E eu gostaria, e mais de Deus, que você fosse um crente assim. Se fosse alguém que trabalhasse, não murmurasse, não questionasse, mas ajudasse, lutasse, abençoasse. Alguém que se rende à vontade de Deus, alguém que ama e adora a Deus com todo o seu coração e com todo o seu entendimento. Mas, você quer o avivamento? O avivamento começa com a palavra, com a oração e com o pedido da misericórdia de Deus e com lábios que louvam e glorificam a Deus em todo o tempo. Amém?